Queridas, querides, queridos, eu sou o Vincent Filari, eu estou aqui hoje para falar sobre a trilha da novela Fera Radical. Antes, você já sabe, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, me deem o seu like. E hoje é um dia feliz, dia de falar em Fera Radical. Foi graças a essa novela que eu decidi ser escritor de novela. Então você que odeia Sangue Bom, Tititi, A Lei do Amor, olha só quem é a culpada. Fera Radical foi escrita em 1988 pelo Walter Negrão, e há exatos 35 anos nós estávamos ali acompanhando os últimos capítulos. Era a história da Cláudia, papel de Malu Mader, que tinha presenciado a sua família ser chacinada quando ela era criança. E aí ela volta já adulta para a cidade de Rio Novo para investigar quem foram os mandantes da chacina. Para isso, ela se emprega como analista de sistemas na fazenda de Altino Flores, papel de Paulo Goulart. E enquanto ela não descobre os verdadeiros mandantes, ela se diverte promovendo o caos e a discórdia entre todos os personagens. Era um pouco como a Cleide Diáconis fazia em Os Inocentes. Até que o culpado apareça, eu vou fazer todo mundo pagar pelo que eu sofri. E aí, na segunda metade da história, a Cláudia se apaixona pelo peão, Fernando, papel do José Maier. E aí surge o grande dilema da personagem, porque a mandante da chacina era a mãe do seu amado Fernando, a terrível Joana Flores, último papel de Yara Amaral em novelas. É quando nós temos um dos maiores ganchos da história das telenovelas, em minha opinião. Cláudia, vestida de noiva, mata a sogra bandida, foge, é capturada, é presa, vai a julgamento, é absolvida, o Fernando invade o julgamento a cavalo, tira a Cláudia de lá e os dois terminam juntos e felizes na mesma fazenda em que a família dela foi chacinada pela sogra e na qual a mãe dele foi recheada de bala pela nora. Uma das mais doces novelas das 6 já vistas. Tanto que eu, aos 10 anos de idade, quando eu vi essa loucura, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. A trilha nacional vendeu 108 mil cópias. Lá atrás, nessa capa belíssima aqui, a Carla Camurati, que interpretava a, vamos dizer, mocinha da novela, a Marília Orsini, que era uma garota mimada, filha de fazendeiro, era a mulher que o Fernando amava no começo da novela. Curioso que a Carla Camurati contou na sua biografia, lançada pela coleção Aplauso, que ela se agarrou ferozmente a essa jaqueta jeans para quebrar um pouco a frescura da Marília. E aí o diretor artístico, Paulo Biratã, quando descobriu o truque da Carla, deu um sumiço na jaqueta. Mas pelo menos nós temos o registro na capa do disco. A trilha foi produzida pelo Sérgio de Carvalho e ele contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ele queria como tema de abertura a música A Cura, de Lulu Santos. A letra desse rock é um grito de esperança, e a cura desejada, no caso, era a do vírus HIV, que vitimava tantas pessoas naquela época. Trazida para a Fera Radical, a música ganhava outro contexto. Era como se a chegada da Cláudia em Rio Novo e a sua busca pela verdade pudessem trazer a cura. Não era bem verdade, porque na verdade a Cláudia tocava o terror com evidente prazer. Mas, enfim, o diretor-geral da Globo na época, o Boni, ele não se animou muito com essa música e ele preferiu para a abertura uma canção produzida pelo Guto Graçamelo e gravada pela Solange, que estava então na época sendo lançada como cantora. A música, que leva o título da novela, ela tem uma interpretação bem sensual da Solange, que dizia respeito ao jogo de sedução que a Cláudia exercia entre os personagens masculinos, e ela trazia dos arranjos uns teclados eletrônicos que remetiam à moto que a Cláudia dirigia e também aos teclados do computador que a personagem digitava, já que naquela época falar de informática era uma coisa moderníssima. Essa música foi marcante na época, eu particularmente adorava. Eu caía de joelhos e cantava aos berros. Eu me lembro que tinha um verso: se não sou nada, posso ser o que quiser, linda no meu corpo de mulher. Eu aos 9 anos cantando isso, meus pais olhando desoladamente, pensando o que vai ser dessa criança. Eu era uma criança emocionada, na verdade eu sou um adulto emocionado, sou assim até hoje. Do mesmo jeito que eu cantava essa música, eu também cantava transas, né? Tanto tempo faz que a gente transa
E não se conversou, se bem que essa música eu cantava aos 8 anos, aqui eu já tinha 9. E a Solange fez sucesso, teve clipe no Fantástico, foi pro Globo de Ouro, mas Sérgio de Carvalho estava certo, a música não tinha a força de Acura. Tanto que o Sérgio insistiu para que a música permanecesse na trilha da novela, e Acura se tornou então o tema da Cláudia. Uma última curiosidade sobre Acura é que ela foi regravada em 2021 pelo Lulu Santos com o Vitor Clay, só que agora era um outro contexto. A cura desejada então era da Covid-19. Felizmente, para a Covid surgiu a vacina. Já para o HIV, infelizmente, até hoje. O tema romântico da Cláudia com o Fernando era irresistível. Grande sucesso de Jane do Bock, Sonhos, que todo mundo canta até hoje, abraçado nos karaokês de mãos dadas. E eu sou feliz assim, com você perto de mim. Curiosamente, apesar do grande sucesso, Sonhos tocou muito pouco dentro da novela, porque quando finalmente aconteceu o romance da Cláudia com o Fernando, entrou a trilha internacional. E olha só que história interessante. O Sérgio escolheu a música Verdades e Mentiras, da Maria Bethânia, para ser o tema da Joana Flores, que a princípio não era uma vilã, era uma mulher interessada em manter a união familiar. Só que na hora da sonorização, o sonoplasta acabou encaixando a música como tema da Cláudia, porque a Cláudia era uma figura misteriosa, falava pouco, tinha muitas cenas em silêncio, e aí não cabia nessas cenas mais neutras o baladão romântico, que era Sonhos, nem o rock exaltado, que era Cura. E aí, que coisa engraçada, o tema da Malvadona acabou virando o tema da Malvadinha. O Sérgio de Carvalho fez ainda 2 encomendas para o Almir Sater e para a dupla Sai Guarabira. E ele deu briefing. A novela começa no campo, depois vai para a cidade, tem que ser músicas que levem de um lugar para outro. E aí surgiram 2 pérolas, porque o Almir Sater e o Sai Guarabira entenderam que a chegada da Cláudia, que vinha de Ipanema, ia para aquela cidadezinha que vivia da agropecuária, ela era, na verdade, um símbolo do extermínio da cultura e do ambiente rural diante da crescente e desmedida urbanização. Almir Sater compôs com Renato Teixeira e gravou Peão, uma toada de rasgar o coração de tamanha beleza. Era o tema do Altino Flores. A sua letra dizia: os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue o seu destino, boiadeiro, que a boiada foi num caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a moda, o mate, a prosa, o caos, a sina, a saga e onça, tem mais não, ô peão. E Sai Guarabira gravaram Tabuleiro, que era o tema do Fernando. A letra diz: no sertão as cidades esperam o dia em que o asfalto chega. Lá se vão os amigos, lá se vão os tropeiros, lá se vão automóveis, tudo no mesmo areião, tabuleiro. Tabuleiro, no caso, é uma extensão de areião que tem entre a margem do Rio São Francisco e o agreste do sertão. É uma planície de areia com ecossistema próprio, então era uma música muito visual, que ficou muito marcante dentro da novela. E até hoje a dupla canta essa música nos seus shows. Entre os temas românticos do disco temos ainda Me Faz Bem, linda canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, que a Gal Costa canta, era o tema da Marília, Más Companhias, com a Virgine, ex-banda Metrô, que está aqui com a sua nova banda Fruto Proibido, tema da Ana Paula, papel de Cláudia Abreu, que era uma adolescente apaixonada pelo tio Fernando. Pedaços, pungente canção de João Caetano, Sobrou Pra Mim, do Tunai, que curiosamente eu ouvi muito essa canção para planejar, criar o Edgar, personagem do Caio Castro em Tititi. E a instrumental Paraíso, do grande Mu Carvalho, irmão do Sérgio de Carvalho. Paraíso tinha um solo de sax que era uma coisa charmosa, sofisticada, era o tema do Heitor, papel do Thales Panchacon, que era o irmão dandy, playboy do Fernando, que ficava na cidade cuidando dos negócios da família. E aí o Heitor depois vai ficar com a sonsa da Marília. Temos ainda mais um tema instrumental, Cremoso, que conta com a bateria eletrônica do Serginho, integrante do Roupa Nova, e com o teclado eletrônico do César Camargo Mariano. Era uma música que anunciava ação, perigo, e remetia tanto ao universo urbano, devido ao som eletrônico, quanto ao rural,
devido à bateria eletrônica que emulava o trotar de um cavalo. Foi um tema importante que ajudou muito a criar o clima de suspense da história. O Eduardo Duzec compôs e gravou para a novela o divertido Tango Castigo, que era o tema do núcleo cômico da novela, a pensão da fofoqueira Dona Lourdes, papel de Cleide Blota. Era lá que a Cláudia se hospedava quando chegava na cidade. E por fim, temos o rock Vida Fácil, de Cazuza, que inclusive gravou uma participação na novela, cantando Ideologia para o núcleo jovem. E vamos agora ao disco internacional, que vendeu 99 mil cópias. Ué, como assim? O disco internacional vendeu menos que o nacional? Pois é, dessa vez foi isso que aconteceu. Lembrando que 88 foi um ano de grande recessão econômica, né, gente? Então, as pessoas estavam ali na loja, tinham disco internacional de Fera Radical, disco internacional de Vale Tudo, elas preferiram o segundo, muito provavelmente. Mas é um bom disco, com músicas marcantes. Mas podiam ter botado a Malu na capa, né? Na verdade, essa é uma queixa de todos os fãs da novela. Mas eu acho que a Malu já tinha saído no ano anterior na capa do disco outro, eles não quiseram repetir a atriz. Mas sim, é uma pena a Malu não ter saído em pelo menos uma das duas capas. Ah, eu repetiria. Eu também. O carro-chefe do álbum é She's Like the Wind, canção gravada pelo ator Patrick Swayze para o seu filme Dirty Dancing, que estava fazendo um grande sucesso naquela época. Era um baladão bem grave, sensual, que podia ter sido o tema do Fernando, mas foi encaixado para Ana Paula. Em minha opinião, foi um encaixe que não funcionou muito bem, não. Já o tema da Cláudia foi uma escolha interessante, Lessons in Love, da banda Level 42. Eu acho que eles escolheram essa música porque ela começa com o som do arranque do motor de moto. E aí eles pensaram, a protagonista motociclista vai ficar perfeita com essa música tema. Ficou bom mesmo. O tema romântico da Cláudia com o Fernando foi You Make Me Feel Like a Natural Woman. Grande sucesso da Aretha Franklin nos anos 60 e aqui na arrebatada gravação dos atores Carey Hamilton e Yutaka Tadokoro. Arrebatada gravação dos atores Carey Hamilton e Yutaka Tadokoro para o filme que eles estavam estrelando, Tokyo Pop. Nossa, essa foi difícil, hein? Outros temas românticos são That's What Love Is All About, que o Michael Bolton, como sempre, canta como se estivesse tendo uma síncope. Era o tema do chatíssimo casal Heitor e Marília. Love Changes Everything. Deliciosa baladinha que foi o maior sucesso da carreira do Cleme Fischer. Essa sim teria ficado muito boa como tema da Ana Paula, mas acabou sendo encaixada como tema do vilão jovem da história, irmão da Ana Paula, o Rafael, personagem do Jorge Otto. Just a Little Love, estranha balada do cantor alemão Rainer Rogelmeyer. Just a Little Love. Just a Little Love. Sério agora. Rainer Rogelmeyer. Special Way. Linda canção do Kool and the Gang. Primeiro tema internacional a tocar na novela. O tema da Vicky, papel da Cláudia Magno, que entrava na segunda metade da história para ajudar a Cláudia. E tem uma música estranhíssima, engraçada até, Magic Emotions, gravação nacional assinada por um certo Joe Paul Drade, que parece uma música de comercial de Natal, né? Você ouve e você imagina Papai Noel descendo pela chaminé com aquele saco cheio de presente. Na, 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 na. É bem divertida e curiosamente tocou na novela. Era o tema da Marta, papel da queridíssima Laura Cardoso, que era mãe de criação da Cláudia e fazia de tudo para dissuadir a protagonista de seu plano de vingança. O disco passeia por outros ritmos. A cantora polonesa Baja, que é grande fã da música brasileira, inclusive gravou um disco inteiro só de bossa nova, ela canta aqui a Bossa Jazz Promises. A Soul Music está presente com Watch Your Step, de Star, e Get Out of My Dreams, Get Into My Car, o maior sucesso da carreira do Billy Ocean, trilha sonora de mais de uma dezena de filmes e que aqui serviu como tema de locação para o Rio de Janeiro.
A banda escocesa de soft rock Danny Wilson, sim, Danny Wilson é o nome de uma banda, não é o nome de uma pessoa. Eles estão aqui com o maior sucesso de sua carreira, Mary's Prayer. E para dançar, as músicas são Living in a Box, da banda homônima de New Wave, e Tell It to My Heart, sucesso mundial da Taylor Dayne. E pensar que 35 anos atrás estávamos ali na frente da TV esperando o resultado do julgamento da Cláudia. E você, o que você estava fazendo 35 anos atrás? Estava assistindo Fera Radical, Bebê a Bordo, Vale Tudo? Qual das três você preferia? Ah, eu não era nascido, estava no mundo espiritual. Tudo bem, tem Globoplay aí para isso. Qual dessas você tem mais vontade de maratonar? E esses discos você tinha? Fera Radical Nacional é uma paixão na minha vida. Ouço aos berros até hoje. Amo. Beijo e tchau. Não me leve a mal. Não é nada pessoal.